Senhoras e senhores, mais uma vez, o meu boa noite a todos. Quero aqui, iniciando esta solenidade, reiterar o que disse no Conselho Federal da Ordem dos Advogados no último dia 1º de fevereiro. Citando o poeta Mário Quintana, que afirma que uma vida não basta ser vivida, ela precisa ser sonhada. E eu quero dizer a todos os advogados brasileiros que eu sonhei com este momento. Ilustríssimo presidente Marcos Vinícius Furtado Coelho, em nome de quem cumprimento toda a advocacia brasileira neste momento. Ilustríssimos senhores membros honorários vitalícios, sempre presidentes da Ordem dos Advogados do Brasil, Mário Sérgio Garcia Duarte, Marcelo Lavaner Machado, José Roberto Batóquio, Hernando Shoa, Reginaldo Castro, Roberto Busato, César Brito, Ufir Cavalcante. Em seus nomes, cumprimento e saúdo todos os dirigentes de ordem do nosso Brasil. Em nome do excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, do Conselho Nacional de Justiça, Ricardo Lewandowski, permito-me cumprimentar todos os membros do Poder Judiciário, ministros que aqui estão, desembargadores, juízes, enfim, a magistratura brasileira. Em nome dos senadores do Rio Grande do Sul, Ana Amélia Lemos e Lazia Martins, cumprimento todos os nossos representantes do Poder Legislativo. Em nome do governador do meu estado, José Ivo Sartori, do governador do Distrito Federal, Rodrigo Hollenberg, e do ministro Miguel Rossetto, cumprimento a todos os membros do Poder Executivo. Em nome da Procuradora-Geral da República, Ellen Vieco, a subprocuradora, cumprimento a todos os membros do Ministério Público. Cumprimento o presidente do Superior Tribunal de Justiça, Francisco Falcão, e estendo um cumprimento especial a todos os ministros do STJ que aqui estão. Peço permissão também, senhoras e senhores, notadamente aos nossos conselheiros federais, para cumprimentá-los a todos nas pessoas dos conselheiros federais do Rio Grande do Sul. Cléa Carpe da Rocha, Renato da Costa Figueira e Marcelo Bertolucci. Peço também permissão aos nossos queridos presidentes, em especial a presidente Fernanda Marinella e ao presidente Homero Mafra, para cumprimentar a todos os presidentes de seccionais que aqui estão, na pessoa do meu presidente, do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, do meu estado, do estado do Rio Grande do Sul, Ricardo Ferreira Breyer. Cumprimento todos os dirigentes de Caixa de Assistência, na pessoa do nosso coordenador da CONCAD, Ricardo Pérez. Meus queridos amigos, meus colegas, importante também um cumprimento especial às mulheres, porque nós vivemos hoje o Ano da Mulher Advogada. E eu cumprimento a todas as advogadas brasileiras, na pessoa
da ilustre colega advogada Liana Furtado Coelho e da doutora Yara Lewandowski. Em nome delas, um extensivo abraço a todas as mulheres. Meus queridos amigos, senhoras e senhores, chegou o momento. Chegou a hora de construir, chegou a hora de caminhar. Hoje é um dia especial, hoje é um dia de júbilo. Hoje é um dia em que o exército de 1 milhão de advogados e advogadas deste país celebram a sua opção pela democracia como a única forma aceitável de representação política. Hoje, sob a unção desses quase 1 milhão de sacerdotes do direito e sob a proteção de Deus, tomaram posse os 81 conselheiros federais da Ordem dos Advogados do Brasil, representantes máximos da advocacia, aos quais prometo, neste ato, mais uma vez, solenemente, emprestar a minha voz nestes próximos 3 anos desafiadores. Pois, repito, senhores conselheiros federais, senhoras e senhores, o presidente nacional da Ordem dos Advogados falará aquilo que o Conselho Federal da Ordem pensa. Nada além, nada mais. Deveras, sendo a democracia o regime das maiorias, ela apenas pode ser exercitada a pleno se aqueles que forem escolhidos para presidir ouvirem seguramente e constantemente aqueles que os escolheram. Isso vos prometo neste momento, ouvi-los atentamente, principalmente nos momentos em que discordarmos. Fui escolhido, meus amigos, para representar um projeto, o que farei sob a inspiração de Deus e junto aos colegas de diretoria, dos membros do Conselho Federal e das comissões nacionais, dos presidentes e conselhos das 27 seccionais do Brasil, das diretorias das 27 caixas de assistência e das escolas superiores de advocacia, portanto, o sistema OAB. Importante também reiterar o compromisso com as subseções da Ordem dos Advogados do Brasil, espalhadas por todo o território nacional. Dito isso, meus amigos, senhoras e senhores, peço vênia aos meus compatriotas e aos meus colegas para agradecer àqueles que, sem os quais eu não estaria aqui neste momento. Em primeiríssimo lugar, agradeço a Deus Todo-Poderoso, a quem tudo devo e que nos proporciona exatamente este momento. Ao meu amigo irmão e sempre presidente, Marcos Vinícius Furtado Coelho, e a toda a diretoria que hoje se despede, o meu muito obrigado. Reitero aqui, presidente Marcos Vinícius, senhores dirigentes e diretores de sempre, vossas excelências foram decisivos numa lição. Com vossas excelências aprendi que a lealdade é a nota distintiva dos homens de bem. Agradeço igualmente aos meus companheiros de diretoria, que hoje tomam posse neste momento comigo. Vos agradeço penhoradamente pela confiança e pela disposição para trabalhar incansavelmente pela advocacia e pelo Brasil. Há muito trabalho a fazer. Obrigado, meus queridos diretores, Luiz Cláudio da Silva Chaves, Felipe Sarmento Cordeiro, Ibanez Rocha e Antônio Neudo Ferreira. A advocacia brasileira espera muito de nós. A advocacia gaúcha, que me trouxe até aqui, agradeço com a promessa solene de que irei honrar as melhores tradições políticas de nossa terra. Muito obrigado.
Agradeço também a minha família, meu esteio. Agradeço em nome daquela que é a minha melhor amiga, pilar de nossa casa, sem a qual eu não estaria aqui nesta noite. A ti, Clarissa, amor da minha vida, alicerce maior da minha felicidade, razão de meu equilíbrio emocional. Muito obrigado. Vitória e Maria Eduarda, minhas filhas amadas, tudo o que faço, faço pensando no futuro de vocês. Muito obrigado pelo amor e pela compreensão no dia a dia. A minha querida Oma, a minha querida sogra e a minha querida cunhada, meu agradecimento pelo carinho e amor constante. Ao meu sócio e melhor amigo, e acima de tudo, meu irmão, Leonardo Lamacchia. Meu agradecimento por conduzir nosso escritório, juntamente com nossos sócios, quando de minhas ausências. Penhoradamente, mais uma vez, registro o carinho, o agradecimento a todos os nossos colegas de escritório. Por fim, meus amigos, como a gratidão é a memória do coração, e gratidão é dívida que não prescreve, portanto, serei eternamente grato, quero agradecer a toda a advocacia brasileira por este momento mágico que me fazem aqui viver. Por me darem a oportunidade, sem par e sem igual, de mostrar ao Brasil tudo aquilo que nós, advogados e advogadas, temos a oferecer ao nosso amado país. A advocacia brasileira, perante a qual juro solenemente combater o arbítrio, a corrupção, a injustiça em todas as suas formas de manifestação. Reitero, gratidão é dívida que não prescreve. Sou e serei eternamente grato a todos vocês, colegas, advogados brasileiros. Vos afianço que não meditarei e não deixarei de, em um minuto, exercer com muito esforço a garantia de nossas prerrogativas. Diante de quem quer que seja, as nossas prerrogativas serão permanentemente defendidas pela nossa instituição, pela Ordem dos Advogados do Brasil. Pois é a advocacia, meus amigos, munida de suas prerrogativas, que diariamente concretiza os mais nobres valores de nossa Constituição, nos foros pelo Brasil afora, mormente lutando contra as autoridades de Estado que juraram defendê-la. Daí o sentido primeiro do artigo 133 da Constituição Federal, que ao nominar o advogado como indispensável à administração da justiça, sendo ele inviolável pelos seus atos e manifestações no exercício da profissão, alça a advocacia à condição de verdadeiro munus público, de defensora da liberdade, uma vez que responsável pela efetivação do texto constitucional e guardiã, acima de tudo, das liberdades civis. Como asseverou Rui Barbosa, em todas as nações livres, os advogados se constituem na categoria de cidadãos, que mais poder e autoridade exercem perante a sua sociedade. E é com esse compromisso inicial da defesa intransigente das prerrogativas dos advogados do Brasil que convido os senhores e as senhoras a me ouvirem por alguns minutos. Com efeito, nesta ocasião solene, não desejo falar tão somente a advocacia. Antes, e mais que tudo, em nome da advocacia, falarei
a sociedade brasileira. Brasileiros, chegou a hora de avançarmos na construção. Advocacia, chegou a hora de avançarmos na caminhada. Caminharmos em prol da consumação do destino que a história reservou à advocacia no processo de reunificação da nação brasileira. Como operários da democracia, por genuíno mandato constitucional, incumbe-nos a operosa tarefa de construirmos as pontes entre as forças vivas da nação, para que por elas transite o consenso nacional em torno de um programa social mínimo que tire o nosso Brasil do atoleiro em que se encontra. Como tenho dito, meus queridos amigos, Brasil afora, vivemos uma crise política, moral e econômica sem precedentes na nação, a qual certamente é fruto das desventuras de um modelo político absolutamente superado. Tudo isto nós sabemos. Modelo político esse paralisado pela exposição pública de desmandos com integrantes acuados por investigações de todo tipo, em guerra permanente uns contra os outros e que perderam totalmente a capacidade de diálogo e, portanto, a capacidade de solver os problemas da nossa nação. Em um quadro verdadeiramente kafkiano, a falta de diálogo é a negação da política, e sem política não conseguimos resolver os problemas que os próprios políticos criaram. Ante a completa falta de perspectiva, a crise se agudiza, flertamos todo dia com a irresponsabilidade. Senhoras e senhores, a economia do país derrete. É a única coisa que se vê, e a única e absoluta única coisa que se vê são algumas autoridades tentando salvar seus próprios mandatos. Enfim, todos pensando em si mesmos, e ninguém pensa na nação, que hoje mais parece uma nau à deriva. Isso tem que mudar, meus amigos, pois apenas com a dignificação do exercício da atividade política é que alcançaremos a substantivação do ideal constitucional da dignidade da pessoa humana. Caros colegas, senhoras e senhores, apesar da força desta manifestação, vos afirmo que chegou a hora de construir, chegou a hora de caminharmos, pois é justamente de nossas maiores misérias que surgirão nossas mais retumbantes vitórias. Como tenho dito, crise é sinônimo de oportunidade, e tal qual ocorreu no passado, a Ordem dos Advogados do Brasil não faltará à nação brasileira, em nenhum momento, notadamente no atual momento absolutamente tormentoso. Deste absoluto desastre institucional hoje vivido pelo país, tiraremos as forças e as lições necessárias para construirmos uma sociedade fraterna, com justiça social, que seja um orgulho para toda a humanidade. Juntos, queridos amigos, iremos revigorar a crença na nobreza da alma humana e na sua vocação para o diálogo, como meio indispensável para superar todas as dificuldades. Estimados colegas, senhoras e senhores, um futuro glorioso nos espera. Se, como povo, aproveitarmos a tormentosa quadra da história em que vivemos para alcançarmos um consenso mínimo rumo às reformas institucionais esperadas desde a metade do século passado. Precisamos, finalmente, avançar. Precisamos, desesperadamente, avançar. E é com o necessário altruísmo de todos que certamente avançaremos. Assim, é com a firme confiança
no Estado democrático como realizador dos mais nobres ideais humanos e com a crença inabalável de que mais e antes do que tudo somos todos brasileiros, é que hoje dirijo-me à sociedade, conclamando a todos os brasileiros para reunificarmos esta nação, ora absolutamente esfacelada. Mas para isso precisamos construir, para isso precisamos caminhar. É com a boa forma de irmos além do que nos parece possível, é caminharmos na direção daquilo que a priori não pode ser feito. Que nossas vidas sejam dedicadas a provar aos céticos que afirmam que esta bela e jovem nação não tem jeito, que eles estão absolutamente equivocados. Que a nossa luta acenda a chama da resistência a tudo o que ofenda os nossos valores mais elevados. Prosseguiremos, meus amigos, na busca do encontro, embora em alguns momentos seja indispensável o confronto. Pois, como bem lembrou Nelson Mandela, impõe-se promover a coragem onde há medo, promover o acordo onde existe o conflito e inspirar esperança onde há desespero. Não é porque as saídas não sejam fáceis que elas não existam. Que respondamos a todos esses que nos dizem que não somos capazes com a força retumbante da esperança atemporal que sempre nos moveu e sempre moveu os nossos nativos desta terra. Sim, meus amigos, nós podemos. Sem hesitar, vejo em cada brasileiro a semente única de um novo Brasil. Caríssimos colegas, senhoras e senhores, chegou a hora de construir, chegou o momento de caminharmos. De muitos somos um, e em um somos todos. Em nossa diversidade temos a nossa maior riqueza. Com efeito, ao ver o céu estrelado de nossa terra nas noites de Brasília, com o Cruzeiro do Sul resplandecente, meu coração bate muito mais forte e me lembro exatamente do tamanho deste país. Sim, de muitos somos um, e em um somos todos. É da soma dos díspares que surge este colosso chamado nação brasileira. Esta união espiritual e física que partilhamos uns com os outros, certos de que mesmo sendo muitos e diferentes, somos uma só pátria. E é esse sentimento transcendental de patriotismo que devemos ter em mente, para entendermos que o Brasil é muito maior do que a soma de todas as suas partes. Meus queridos amigos, senhoras e senhores, ilustres presidentes de seccionais e conselheiros federais, esta é a nossa missão. Como já disse dias atrás, evoco mais uma vez o magistério do grande advogado Rui Barbosa, extraordinário humanista, que com clareza meridiana definiu: a pátria não é ninguém, são todos, e a cada qual tem no seio dela o mesmo direito à ideia, à palavra, à associação. A pátria não é um sistema, nem uma seita, nem um monopólio, nem uma forma de governo. Pátria é o céu, a terra, o povo, a tradição, a consciência, o lar, o berço dos filhos e o túmulo dos antepassados. Pátria é a comunhão da lei, da língua e da liberdade. Logo, meus amigos, diante de tão monumental constatação, não tenho outra coisa a vos dizer, meus estimados colegas, a não ser que tenho uma fé inquebrantável no futuro desta nação. E desde já quero conclamar a todos para a formação da unidade nacional, baseada em uma plataforma mínima a ser consensuada entre Estado e sociedade, modo de soterrarmos de vez este fosso de 5 séculos que separa o Brasil real do Brasil oficial. Não há mais como uma sociedade moderna e pujante
responsável por uma das maiores economias do mundo, coabitar com um Estado medieval que, ao invés de trabalhar pelo seu progresso, age como um parasita, consumindo todas as forças de seu hospedeiro. Pois a riqueza de uma nação, meus amigos, se mede exatamente pela fortuna do seu povo, e não pela abastança dos seus príncipes, como já bem dizia Adam Smith há mais de 2 séculos. Portanto, importante reiterar, chegou a hora de construir, chegou a hora de caminhar. Caminharmos pelas ruas e avenidas de nosso país, lutando pelas reformas imprescindíveis e sonegadas há tanto tempo, unidos exatamente sob a comunhão universal da pátria. Marcharmos com passos firmes rumo ao novo Brasil, o Brasil do futuro, que desde já começa a existir em nossos corações. Que nossa luta redunde no fim da hipocrisia reinante na atividade política e no Estado brasileiro. Que este país abandone os formalismos desnecessários e as manifestações de apreço ao senhor diretor, como diria o esclarecido Manuel Bandeira. Que vejamos o fim das ficções jurídicas, das ficções econômicas e, principalmente, das ficções institucionais. Que com coragem e com a coragem daqueles que defendem a verdadeira justiça, avancemos de forma irresistível, rumo à simplicidade que traz a transparência. Pois bem, se alguém for condenado a uma pena, que cumpra após o esgotamento de todos os recursos e nos exatos termos da Constituição Federal. Se existe crime, que haja castigo. Se existe crime, que haja castigo, mas garantido o contraditório e a ampla defesa. Se existe orçamento público, que execute-se ele na forma da lei. Se existir um prazo legal, que ele tenha que ser observado por todos. Se votarmos em um candidato, que nosso voto não seja outro. Que tenhamos a certeza e a clareza daquilo que é tributo e daquilo que é efetivamente preço. Que os discursos dos agentes políticos sejam para exprimir o que se pensa e não para esconder aquilo que se faz. Enfim, meus amigos, chegou a hora de construir uma nova nação, alicerçada na simplicidade das formas e dos conceitos, que aproxime o povo do centro das decisões. Temos que deixar de ser uma democracia meramente formal para nos tornarmos uma democracia substantiva. Vos pergunto, de que adianta termos uns dos mais formidáveis catálogos de direitos e garantias fundamentais do planeta, com assento constitucional, se vivemos em um regime de rigorosa irresponsabilidade política? Pois, meus amigos, senhoras e senhores, se as autoridades responsáveis pela efetivação de tais direitos não responderem por seus atos, pergunto, como avançaremos? Ou os cidadãos deste país continuarão a ter eternamente que mendigar por seus direitos diante das autoridades, que em realidade são seus verdadeiros servidores? Temos que superar esse patrimonialismo absolutamente imobilizante, tão bem denunciado pelo meu conterrâneo e ex-presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, Raimundo Faoro, que no seu Os Donos do Poder descreveu com acurada precisão a formação do patronato político deste país, bem assim suas consequências funestas sobre nossa sociedade. Pois bem, meus amigos, reitero, não é possível que em pleno século XXI
essa chaga da herança colonial não nos domine, subvertendo nossas instituições, assim como não é possível que cada vez que se proponha alguma medida de controle externo e de arejamento das instituições, as reações sejam virulentas e avassaladoras. Somos uma democracia, somos um Estado de direito, somos uma república. O Estado é do povo e de mais ninguém. E de todos que nele trabalham, e temos que ter exatamente a consciência de que todos que trabalham são exatamente servidores. E por isso trago exatamente a lição de Eli Lopes Meireles, quando afirmou que autoridades são apenas alguns e durante algum tempo, cidadãos somos todos nós durante toda a vida. Liberdade, meus amigos, mesmo que tardia. Esse é o clamor persistente da sociedade brasileira, mesmo passados mais de 200 anos da Inconfidência. Ora, não podemos mais suportar um Estado que trate seu próprio país como se fosse uma colônia. Assim sendo, aproveitemos que os vilões de sempre estão enfraquecidos e muito preocupados com suas defesas, e não desperdicemos a oportunidade histórica de unificar o Brasil no consenso em torno das reformas de base, única via para o tão almejado progresso social e econômico deste país. Chegou a hora de construir, meus amigos. Chegou a hora de caminhar. Chegou a hora de pensarmos no que nos une e não nos que nos divide. Chegou a hora de superarmos nossas diferenças. Tinha razão, portanto, Ariano Suassuna, ao afirmar que vivemos em um dos países distintos, um dos países de maior privilégio e o país dos despossuídos. Chegou, repito, a hora de construir pontes e derrubar barreiras, derrubar preconceitos e construir escolas. Destruir a corrupção para podermos finalmente construir as estradas, os aeroportos, os portos, as ferrovias, as hidrovias, que sejam capazes, sim, de transportar nossa gente e de exportar nossas riquezas de forma competitiva mundo afora. Nossa situação é de tal maneira crítica que ou avançamos enquanto nação ou pereceremos como povo. Temos de desatar os nós de uma matriz institucional cuidadosamente engendrada para não funcionar, marcada por fórmulas e ficções, feitas sob medida para afastar o povo dos centros de decisão e dificultar a participação cidadã na vida política. Uma matriz institucional feita sob encomenda para que os representantes do povo se dobrem ao poder econômico, para apartar eleitores de eleitos e para distorcer a real representação popular. Enfim, tudo para se fazer uma simulação de democracia, onde o dinheiro pode tudo. Exemplo desta disfuncionalidade, esses os temos à farta. Comecemos pelo verdadeiro absurdo que se instalou nos serviços públicos delegados no Brasil. No caso da telefonia e internet, chegamos ao paroxismo da ineficiência, pois em uma só atividade não funcionam nem o setor privado que presta o serviço, nem o setor público que deveria fiscalizá-lo. Em nossa pátria, queridos amigos, quem fiscaliza acaba nomeando quem está sendo fiscalizado. É a crônica da morte anunciada. Por isso, a preocupação da OAB contra a instalação de um processo judicial eletrônico obrigatório e um país ainda dotado de toda a infraestrutura necessária, que é extremamente carente. Já nosso sistema tributário caótico é feito para que ninguém consiga cumpri-lo e, portanto, para que todos fiquem em mora com um Estado acostumado a criar dificuldades
para vender facilidades. Nossa carga tributária indecente é verdadeira derrama, reduzindo os contribuintes à condição de servos da gleba de um Estado que mais parece um senhor feudal. Nossa federação é uma farsa, o que se pode verificar tanto nas estatísticas de distribuição do bolo tributário entre os entes federados, quanto pode-se ver nas antessalas da esplanada, acostumadas a receber diariamente uma imensidão de pedintes, também conhecidos, ilustre governador do Estado do Rio Grande do Sul, Ivo Sartori, como governadores e prefeitos. Não bastasse isso, senhoras e senhores, em uma senha tributária sem limites, o governo federal agora tenta a recriação da CPMF. Um consumado absurdo, próprio de quem vê o fogo famélico e o manda comer brioches. É da natureza da ciência tributária que a imposição apenas pode ser efetuada sobre a manifestação da riqueza. Assim, vos pergunto, que riqueza é essa que a Presidente da República vê para tributar em meio a uma das maiores recessões da história deste país? Meus queridos colegas, meus amigos, senhoras e senhores, já temos uma das maiores cargas tributárias do planeta, aonde mais de 30% da riqueza produzida é sorvida por um Estado assolado de corrupção endêmica e que devolve aos administradores serviços públicos precários e insuficientes. Em realidade, os suados e parcos recursos do povo brasileiro são usados e abusados para financiar campanhas políticas, quer oficialmente através da impostura de um fundo partidário de mais de 800 milhões de reais, verdadeira vergonha nacional, quer seja através dos descaminhos da corrupção. E ressalte-se aqui, todo este dinheiro público dado aos partidos é gasto sem licitação e com uma fiscalização de uma corte eleitoral que não é uma corte de contas. Certo é que o Petrolão está aí para nos mostrar tudo isso. E a caixa preta do BNDES, e a Operação Zelotes, e o Eletrolão. Enfim, meus amigos, quantos esquemas de corrupção ainda há neste país para se desvendar? E o parlamento? Por que não fiscaliza? Por que não reage a tudo isto que está aí? Talvez porque algumas de suas lideranças estejam indelevelmente tisnadas pela marca do mal-feito e da corrupção, colocando em xeque a credibilidade de instituições quase bicentenárias. Daí a certeza de nossa atuação no pedido imediato de afastamento do presidente da Câmara dos Deputados, e de um senador da República preso e que quer voltar ao parlamento, em verdadeiro deboche com o cidadão e com o próprio Senado Federal. O poder público não pode mais conviver com tamanho descalabro. Ao fim e ao cabo, nosso quadro partidário é desolador. Algumas das instâncias partidárias não representam nenhuma ideologia, senão a da conquista dos espaços públicos para o seu posterior loteamento entre os interesses privados. No que diz respeito, senhoras e senhores, ao Ministério Público e ao Poder Judiciário, propõe à OAB não só a defesa intransigente das prerrogativas integrais,
como também que estas caibam e sejam feitas observando-se exatamente os seus vencimentos com base em subsídios, nos estritos termos da Constituição, nem mais nem menos. Cabe lembrar aqui que se essas prerrogativas dos juízes foram defendidas pelos advogados no mais difícil período de nossa história republicana, que foi exatamente a ditadura militar, continuarão, sim, sendo por nós defendidas, agora e sempre, pois é também da independência dos juízes que brota a independência da própria justiça. Porém, meus amigos, tais prerrogativas e independência devem sempre guardar como limite os ditames constitucionais, e disto a OAB também não abrirá mão. A moralidade do trato com a coisa pública, especialmente em termos de remuneração dos agentes do Estado, implica não só em seguir a trilha constitucional, como também em parar diante de seus limites. Por outro lado, estamos presenciando atualmente um ostensivo desarme e sucateamento do Poder Judiciário, atingido por elevados cortes orçamentários, que reduzirão ainda mais a sua já reduzida capacidade instalada, ou seja, o seu potencial quantitativo e qualificativo de produção. A quem interessa, senhoras e senhores, um poder judiciário fraco, gerando decisões de má qualidade, sem estrutura e sem tempo para pensar o direito? A quem interessa um judiciário atuando em horário reduzido, lento, frustrando os anseios da sociedade e chegando às raias da negativa da prestação jurisdicional? Repito aqui que não podemos aceitar de braços cruzados que se busque resolver os sérios problemas da justiça, retirando dela instrumentos legítimos que integram o preceito de ampla defesa e, acima de tudo, direitos fundamentais. Enfim, meus estimadíssimos colegas, vos listei uma série de mazelas que são de conhecimento de todos, que atingem a todos e que apenas poderão ser solvidas com a união de todos. Mazelas que podem inicialmente parecer intransponíveis, mas sobre as quais vos afirmo, juntos iremos superá-las. Juntos, sociedade civil brasileira, poderes constituídos, sociedade civil organizada. Como já vos disse, de muitos somos um, e em um somos todos. No seio da pátria amada nos encontramos, e por ela faremos tudo. Chegou a hora de construir, essa é a hora de caminharmos. E é essa a marcha sagrada e capital que se dê por meio da nossa atuação perseverante na luta pela única coisa que pode salvar a nação neste momento. Falo do diálogo, presidente Marcos Vinícius Furtado Coelho. Pois é do diálogo que provém o consenso, e é do consenso que virão as tão esperadas reformas. Chegou a hora da sociedade brasileira se reunificar, meus amigos, e a Ordem dos Advogados do Brasil se coloca, mais uma vez, à disposição da sociedade. Nos colocamos à disposição das instituições de Estado e da sociedade civil organizada, para sermos os mediadores desse grandioso processo de concertação, tendo por base os nossos 85 anos de impecáveis bons serviços prestados ao Brasil, senhores membros honorários vitalícios. Nosso partido sempre foi o Brasil, nossa ideologia sempre será a Constituição Federal. E aqui faço uma pausa, amigos, para dizer e agradecer. Agradecer também ao meu amado pai, que aqui não mais está fisicamente, e à minha amada mãe, que me deram a vida e que me ensinaram exatamente isto. Por mais difícil que tal pareça, e em um primeiro momento não desistiremos, a OAB será sempre
presente nos debates da sociedade brasileira. A Ordem dos Advogados do Brasil não é do governo, nem da oposição, mas sim do cidadão, meus queridos colegas advogados. Por mais difícil que tal possa parecer, em um primeiro momento, não desistiremos, como já afirmei. O desafio se alimenta da nossa alma. Com todas as forças que Deus possa dar-nos, avançaremos sem par rumo à vitória. Vitória que não será desta instituição e muito menos nossa. Vitória que será do Brasil e dos brasileiros. Neste momento, sinto-me com direito a pedir o apoio de todos, dizendo-vos: unamo-nos às nossas forças e caminhemos juntos rumo ao Brasil do amanhã. Mas, acima de tudo, dizer a todos os senhores e a todas as senhoras do orgulho que tenho de estar nesta tribuna e de ser advogado, exatamente aquele que defende a liberdade, o patrimônio, a honra, a dignidade e, muitas vezes, a própria vida. Que Deus abençoe o Brasil. Muito obrigado. Senhoras e senhores, eu quero aproveitar esse momento para informá-los que a diretoria do Conselho Federal da OAB, também representando os conselheiros federais da atual gestão, vai receber os cumprimentos neste auditório, mediante a organização do serviço de cerimonial e com a devida autorização. Interrompendo o protocolo, me perdoe, Magda, mas eu quero primeiro agradecer o carinho, notadamente dos meus colegas gaúchos advogados, que cantaram o hino do Rio Grande aqui agora, neste momento, a quem eu peço uma salva de palmas. Dizer a vocês todos que o Rio Grande do Sul estará à disposição de todos os 950 mil advogados do Brasil a partir de agora. Muito obrigado, declaro encerrada esta solenidade. Boa noite a todos os senhores, mais uma vez obrigada pela presença.